E aí, gente, beleza? Para quem não conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e consultor de investimentos. Aqui no canal eu trago análise sobre fundos imobiliários, sobre FIAGro e também falo de estratégias que podem ajudar você a investir o seu dinheiro de forma mais inteligente e consciente. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você está gostando dos meus vídeos, não esquece de deixar o seu like, combinado? Só mais uma coisinha, esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimentos e nenhum tipo de consultoria. Ele tem caráter educativo e informativo. Se você precisar de ajuda com investimentos, eu deixei o meu contato na descrição, então sinta-se à vontade para me chamar para conversar. E eu vejo a melhor forma de ajudar você. Combinado? Dado o recado, bora para o conteúdo. Hoje, vamos conversar um pouco sobre o novo relatório do MXRF11. Se você ainda não assistiu os meus últimos vídeos sobre esse fundo, eu já fiz dois vídeos, né? Eu já fiz um vídeo completo explicando todo o fundo no detalhe, explicando o portfólio, explicando alguns servidores. Enfim, fiz uma análise completa, bem detalhada. Eu também fiz um vídeo explicando sobre um caso específico do Grupo Pão de Açúcar, que é um devedor que está no portfólio do MXRF11. Eu vou deixar os links desse vídeo na descrição. Tá? Hoje é só um vídeo de atualização do novo relatório, do novo relatório de abril, que foi publicado esse mês de junho. Então, para quem não sabe, né, o MXRF11 ele é um fundo de papel, é um fundo de dívida imobiliária, tá? É um fundo de CRI gerido pela XP Investimentos, tá? Enfim, nos outros vídeos eu explico detalhadamente toda essa parte, explico a taxa, falo dos cotistas. Eu não vou me estender muito, porque o objetivo desse vídeo aqui é ser bem rápido mesmo. Aqui nessa parte do relatório, temos alguns comentários do gestor do fundo. Basicamente, aqui tem alguns comentários sobre o que está acontecendo na economia mesmo. Ele fala um pouco sobre a guerra, ele fala um pouco sobre os juros dos Estados Unidos, lá, que enfim, é um indicador muito importante para toda a economia assim, no mundo. Então, todos os economistas de vários países prestam atenção, né, na taxa de juros dos Estados Unidos. Fala um pouco sobre o mercado de trabalho aqui no Brasil, que está bem aquecido, que o Brasil está num momento bom de emprego. Enfim, ele fala de diversas outras coisas. É, mas aqui um ponto importante aqui sobre o mercado imobiliário, né? Sobre o mercado de fundos imobiliários, né? Que apesar de estar acontecendo guerra, da taxa de juros estar alta, enfim, apesar dos desafios econômicos que estamos passando no momento, o MX, né? Não o MX, né? O mercado de fundo imobiliário, ele teve uma alta positiva em abril. Esse dado aqui, né? Mostrando que enfim, o mercado de fundos imobiliários está subindo, né, ele está valorizando, apesar do que está acontecendo no mundo, é uma coisa que eu já tinha falado em outros vídeos. Eu já fiz um vídeo sobre diversificação. Vou deixar o link desse vídeo na descrição também. Ou vou deixar aqui em cima aqui também. Ó. Aí depois você dá uma assistida. Que eu falo exatamente isso. Né? Que é importante a gente diversificar. Dando um exemplo. Né? A gente vê lá. A gente tem um portfólio de ações e de fundos imobiliários. Né? A gente tem ali empresas do petróleo, empresas de varejo, empresas do setor químico. E aí, como a gente está acontecendo a guerra, né, o petróleo subiu bastante o preço. Isso beneficia as empresas que exploram e que vendem petróleo. Né? Bom, o preço está subindo, eu vou vender mais caro, né, e minha receita vai crescer, o lucro pode crescer também. Por outro lado, né, isso é ruim para a economia. Né? Às vezes, setores como varejo, algumas empresas da indústria química, elas podem ser prejudicadas porque o custo delas vai aumentar e o lucro vai diminuir. Só que os fundos imobiliários, eles não entram muito nessa dinâmica, eles acabam não sendo tão impactados, eles acabam ficando com rendimento estável. Né? Então ali eles ajudam na diversificação estratégica do portfólio do investidor. Então por isso também é importante você ter um pedaço da sua carteira de fundos imobiliários. Né? Então esse contexto, né, esse dado aqui mostra, né, a importância de você também ter fundos imobiliários na sua carteira de investimento. Tá? Enfim, depois vocês vão assistir esse vídeo que eu explico com detalhes, eu mostro gráficos, mostro dados, exatamente dessa questão de como é importante você diversificar sua carteira de investimentos. Além disso, os gestores também comentam um pouco sobre as movimentações que aconteceram no portfólio do MXRF11. Eles comentam um pouco sobre as CRIs que eles venderam e também comentam um pouco sobre a CRI que ele comprou. Tá? Eu vou comentar um pouco mais disso abaixo. Eles também falam dos fundos imobiliários que eles compraram e também falam das permutas financeiras. Né? As permutas financeiras eu também já detalhei no meu último vídeo completo do MXRF11. Não vou explicar aqui para não estender, mas basicamente tiveram um resultado positivo aqui. Né? No portfólio de permutas, o resultado aqui foi 3 milhões de reais, né? Positivo. Enfim, que basicamente é isso. Outra coisa legal aqui, que é importante falar, aqui ó, na DRE, né, aqui mostrando a parte das receitas do MX, aqui a gente viu ó, que ele teve bastante receita com CRI, o que é o esperado, já que 80% do portfólio dele é CRI, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
Mais ou menos, por aí, né? Se a gente for, uma parte aqui é permuta, mas aqui é CRI, então ali mais ou menos 80% aproximadamente é CRI. Então é esperado que ele tenha maior receita de juros e também de venda, né, com CRI. E aqui no resultado, ele teve, em abril, ele teve 46 milhões e 300 mil de lucro, tá? Isso aqui é lucro. Ele distribuiu e ele pagou para os seus investidores ali 400 milhões. Né? Então, em abril, ele gerou mais lucro do que ele pagou para o cotista. Mas, se a gente olhar aqui em 2026 no acumulado, né, ele gerou menos e pagou mais. Tá? Isso aqui a gente tem que prestar atenção, porque não é algo sustentável. Tá? Então, com o tempo, como aqui no primeiro semestre está acumulando só 4 meses, tá? Porque aqui ó, só até abril. Mas a gente tem que prestar atenção, né? Porque é algo sustentável. Provavelmente isso aqui vai se equilibrando com o tempo, tá? Provavelmente isso aqui vai passar, esse resultado aqui. O importante é que ele gere mais resultado do que distribua. Se ele ficar distribuindo mais do que ele gera de lucro, aí não é sustentável. Então, só um detalhezinho aqui que eu achei legal comentar. Aqui enfim, nas próximas páginas, tem esse histórico aqui que é simplesmente o lucro por cota e distribuição por cota, tá? Então, basicamente, a mesma coisa que eu falei aqui, esse gráfico, a mesma coisa que eu expliquei aqui, só que ele tem um histórico maior, né, do que aqui, porque aqui só mostra o semestre acumulado, só mostra um mês aqui, né? Aqui também tem os 12 meses, mas aqui, basicamente, mostra, enfim, histórico bonitinho, enfim, com os gráficos, com as colunas, só que mostra por cota. Tá? Aqui é o resultado cheio, aqui é o resultado dividido por cota. E no meu último vídeo também eu explico, né, que eu enfim, fiz a análise completa do MX, eu explico com detalhe essa parte aqui. Também não vou me estender muito, essa parte aqui também não, aqui também não. E aí voltando a essa parte aqui, ó, por portfólio, aqui é o portfólio por tipo de investimento e por indexador. Né? Enfim, eu já expliquei muito essa parte, mas eu acho que um ponto aqui que eu achei interessante falar é que assim, eu estou aqui com um relatório anterior aberto, eu já tinha explicado antes que é importante a gente falar sobre a taxa que o fundo contratou, né, a taxa que o fundo comprou o CRI e a taxa que está negociada no mercado. São duas taxas diferentes. Que simplesmente é a marcação a mercado que acontece com o CRI. Né? Eu falo muito de marcação a mercado porque é muito importante esse conceito. Tá? Se você entende de marcação a mercado, você entende renda fixa, você entende investimentos e você consegue se beneficiar disso. Mas vamos lá, ó. No relatório anterior, a marcação a mercado do portfólio estava em 9,95%. Aqui já aumentou um pouquinho. Tá? Isso significa o quê? Que enfim, o mercado ali está aos poucos precificando mais risco no portfólio do MXRF11. Sendo mais específico, significa que as CRIs que estão dentro do portfólio do MXRF11 estão ficando um pouquinho mais arriscadas, tá bom? Mas é só uma coisa que eu acho interessante a gente acompanhar. Mas assim, como vocês já viram ali no começo do vídeo, a gente está em um cenário econômico desafiador, complexo, com guerra, taxa de juros alta. Tá? Então, às vezes é consequência também do cenário, não é só porque tem uma coisa errada acontecendo no MX, apesar de ter coisas erradas acontecendo no MXRF11. Mas enfim, acho que é um detalhe legal que é bom a gente prestar atenção, né? Porque quando o risco aumentar muito, essa taxa aqui ela vai subir. Né? Então, como investidor, a gente precisa estar atento a esses sinais. E aqui, o LTV, eu já expliquei o que era no vídeo anterior. Se você não sabe, vai lá nos meus outros vídeos que eu explico com detalhes o que é isso. Eu trago exemplos, enfim. Não vou me estender muito. Seguindo aqui no relatório, aqui ele fala as CRIs, né? Aqui ele já está detalhando sobre as CRIs que ele comprou. E eles têm essa CRI aqui, ó, que é a nova CRI, né? Ele vendeu outras, que eu já vou mostrar para vocês, as CRIs que ele vendeu. Mas ele fala aqui, ó, algumas CRIs que ele vendeu. Essa CRI nova, que é a CRI Econ 2. Não, calma aí. Ele pré-pagou a CRI Econ 2 e ele adquiriu, né, no mercado primário a CRI Econ, né, que não tem número aqui. Então, em resumo aqui, ó, tá aqui o resuminho da nova CRI, que tá pagando CDI mais 2%, tá? Assim, eu fiquei um pouco na dúvida sobre a rentabilidade dessa CRI. Por quê? A Econ Hold, é uma incorporadora de médio porte. Ela não tem rating público, não é uma empresa listada, ela atua no segmento que é sensível a juros. Né? E a gente está com a taxa de juros bem elevada no momento. Então, eu não sei se esse retorno compensa esse risco. Né?
Sendo sincero, eu não sei explicar, eu tenho dúvidas, porque enfim, eu acho que o MX tem operações mais rentáveis dentro do portfólio dele do que essa Econ, essa Criecon. Enfim, eu só fiquei assim com uma pulguinha atrás da orelha, mas, enfim, é só esse apontamento aí. Depois eu posso até tentar dar uma pesquisada, estudada sobre isso, para trazer uma coisa mais precisa para vocês. Só que, enfim, apesar de que ó, tá bem garantido, tá? A garantia ela vale mais do que esse valor emprestado. Né? A garantia, tipo, aqui, ó, então, é só um exemplo, tá? O MX emprestou 10 milhões de reais. É um exemplo, estou simplificando aqui. Não é exatamente assim, mas vamos pensar dessa forma para entender. O MX emprestou 10 milhões de reais para ir com o Hold. Aí o MX falou, ó, vamos lá, eu te empresto 10 milhões de reais, aí você coloca uma garantia aí, só se der uma coisa errada, eu fico com garantia. Aí com o Hold pegou e deu uma garantia de mais ou menos ali, sei lá, uns 13 milhões de reais. Né? A garantia, ela tem que ser maior do que o valor emprestado, aqui nesse caso. Tá? Enfim, por questões de liquidez, às vezes porque geralmente em operações de CRI, né, de operações imobiliárias, o lastro, a garantia é o imóvel, tá? Então o imóvel ele tem que valer mais do que o valor emprestado, né? Porque se o credor, né, se quem está emprestando for pegar o imóvel, ele vai querer vender. Então, e para vender às vezes rápido, para conseguir o dinheiro rápido de volta, você tem que dar desconto. E aí, num eventual problema, o MX precisar executar esse imóvel, o MX emprestou 10, o imóvel vale 13. Aí ele pode, ó, eu dou um desconto ali de 2 milhões, eu posso vender o imóvel ali por 11 milhões, por 10,5 milhões, ele só para recuperar o dinheiro rápido, entendeu? Então, por isso que a garantia tem que valer mais do que o valor emprestado, entendeu? Então, é uma questão de risco, né? É uma questão de você ter certeza que você vai conseguir recuperar aquele dinheiro. Então, assim, dado essa explicação, então, vamos seguindo aqui. Um outro ponto que eu comentei também nos meus vídeos é que eu não acho interessante essa concentração nesse setor. Tá? Mas, enfim, é a opinião minha. Eu me sinto desconfortável com isso, sendo sincero aqui com vocês. Só que eu não sei o que o gestor, né, o que a XP Asset, ela pensa sobre isso. Né? Provavelmente ela se sente confortável, mas eu não sei se ela tende a diminuir isso com o tempo. Tá? Eu não sei qual a estratégia do gestor especificamente nesse segmento. Tá? A gente pode ver aqui ó, que ele diminuiu um pouquinho. Ó. Tava 32, se eu não me engano, aqui ó, no relatório anterior, 32,20 e aqui tá 31,10. Então é um ponto aqui que enfim, que eu acho que a gente está pecando nessa concentração, dado o porte do fundo. É um fundo grande, ele poderia ser mais diversificado, porque ele é um fundo muito grande. Né? E acho que, só voltando aqui rapidinho, aqui, patrimônio líquido, ó, ele tem 4 bi de patrimônio, 4 bi e 300 milhões. Cara, isso é muito dinheiro e poderia ser, ser mais diversificado. Tá? Então, esse é meu ponto. Dado o porte, dado o tamanho do fundo, ele poderia ser mais diversificado. Tá? Seguindo aqui, bom, aqui duration investimento não mudou praticamente nada, tá? Então não vou comentar. Aqui vamos lá para o portfólio do MXRF11. Aqui, essa planilha eu baixo no site de RI, eu baixo a planilha mais atualizada. Tem alguns pontos aqui que eu quero pontuar com vocês rapidamente. Vamos lá. Aqui a alavancagem continua estável e é muito pequena. Acho que eu nem vou falar muito mais nos próximos vídeos, só se aumentar. Se aumentar, eu comento com vocês. O portfólio aqui ele vendeu algumas operações, só lembrando. MX é um fundo bem diversificado, ele tinha 89 CRIs, agora ele tem apenas 84. Né? Ele vendeu 5 CRIs, ele vendeu 6, na verdade, comprou uma. Né? Então, diminuiu 5. Ó. Essa é a tabela anterior, né? A planilha anterior, ele tinha 89, agora ele está com 84. Ele vendeu essas operações aqui, separei aqui, essa aqui foi pré-paga. E seguindo aqui só para acelerar, focando aqui na inadimplência, aqui voltando no portfólio rapidinho, aqui como eu já tinha falado, ó, ele tem algumas inadimplências. Tem o KIURB, né, enfim, que já está provisionado, tem o que a pesa, já vou comentar um pouquinho dele, e tem esse que Arquiplan, né, acho que está em negociação. Voltando aqui para a planilha, algumas operações problemáticas, começando aqui no Pão de Açúcar, tá? Que eu já fiz um vídeo todo, eu não vou me estender muito sobre essa parte do Pão de Açúcar, mas eu quero pontuar algo importante aqui, que eu vou até precisar voltar para outra planilha. Aqui o Pão de Açúcar, ó, ele tem ali uma participação mais ou menos de
aproximadamente 4% do fundo. Tá? Então, de todos os devedores, né, que estão no portfólio do MX, 4% o Grupo Pão de Açúcar tem representatividade de 4%. Ou seja, a cada 100 dívida dentro do fundo, 4 são no Grupo Pão de Açúcar. Então, é uma representatividade relevante. E aqui a gente já sabe, já que o Pão de Açúcar já conseguiu, ele entrou em recuperação extrajudicial, ele já negociou a dívida, enfim, ele deu tipo um calote negociado nos credores, né? Mas enfim, os credores aceitaram, né? Então eles deram novos prazos, deram as novas taxas, né, para o Pão de Açúcar. E a situação da empresa se estabilizou, só que a marcação ao mercado, né, foi intensa, né? Ela responde, porque basicamente o que aconteceu? No meu último vídeo, isso não tava mostrando, a marcação ao mercado não estava tão acentuada. Mas é aquela questão de que a gente tem informações defasadas, tá bom? Então, basicamente, só corrigindo isso, agora aqui, ó, já corrigiu, a marcação ao mercado aqui já, enfim, já demonstrou mais estresse. Né? Basicamente, só para você entender, aqui, ó, ninguém, a empresa está com problema. Ninguém quer ser devedor de uma empresa com problema, entendeu? Com problemas financeiros. Aí todo mundo começa a vender a dívida no mercado e o preço começa a cair. Basicamente é isso que acontece, né? Isso é a marcação no mercado. Enfim, foi acentuado. É esperado que isso aconteça, dada a situação do Pão de Açúcar, tá bom? Mas como eu falei, a gente vai acompanhando. Provavelmente isso pode voltar ou não, né? Já que a empresa conseguiu a recuperação judicial. Só essas três aqui, ó, que não estão tão acentuadas assim, às vezes pode ser por conta do tipo de garantia, do tipo de estrutura que o CRI tá, beleza? Porque cada CRI ele vai ter uma estrutura, ele vai ter regras, ele vai ter características distintas, né? Características jurídicas que eu falo. Tá? Alguns têm garantias melhores, outros têm garantias um pouco piores, né? Não é à toa que a gente olha o LTV, né, que é exatamente aqui, que eu já expliquei para vocês. Mas enfim, do Pão de Açúcar é isso, eu só queria mostrar que a marcação ao mercado já ficou bem acentuada, ficou bem aberta, né, ficou bem expressiva. Mas enfim, como eu falei, a empresa ela já resolveu essa questão. E aí vamos aqui para outros, né, só empresas que estão em um momento financeiro ruim. Deixa eu ver aqui, essa aqui também. Então, começando aqui pela a Semara, essa Aloy aqui, eu não vou nem falar dela, porque, ó, representatividade quase insignificante dentro do fundo, tá bom? É ela e a Nex. Então são buchas, já aconteceu, mas é tão pouco, né, que o impacto no fundo foi meio que irrisório, tá? Então essas duas aqui eu não vou comentar. Essas, calma aí, aqui a Aloy. Aí, essas três aqui são empresas que estão no momento financeiro não tão bom, não tão favoráveis. A marcação do mercado um pouco mais acentuada, tá bom? Mas a gente vai acompanhando. Se aparecer alguma novidade, eu trago para vocês. E para fechar, né, a PESA AZ, né, que já está lá no relatório, já está lá explicando. Basicamente, aqui ó, é um estresse que aconteceu. Tá bem acentuado também. 30% de deságio é muito, gente, é bastante. Só que o fundo já tinha informado no relatório, né, que esse CRI ia dar problema, e eles estão com acho que é uma execução parcial, pelo que eu entendi no relatório. Tá? Eles estão executando parcialmente. Uma parte eles vão executar a garantia, e a outra parte eles vão renegociar com a empresa. Tá? Para fechar o vídeo aqui, como eu já falei nos outros vídeos sobre o MXRF11, tá? Ele é um fundo diversificado, isso é muito positivo, ele é muito bem diversificado. Ele tem boas garantias, tá? A maioria das operações são bem garantidas. Ponto positivo também, indexadores, ele é majoritariamente indexado à inflação, também é um ponto positivo. Tá? Às vezes tem fundos indexados à inflação, outros ao CDI, outros são os dois, né, como é o caso do KNK, que eu já mostrei aqui para vocês. Ponto positivo também, né? Só que, enfim, ele é um fundo mais arriscado do que a média, como eu já disse para vocês. Então, ele tem alguns devedores que têm problemas financeiros, às vezes que estão com dificuldade financeira, não conseguem pagar a dívida, ele precisa executar, pegar a garantia para recuperar o dinheiro. Então, existe esse tipo de problema no MXRF11, tá? Por isso que ele é mais arriscado. Ele também tem uma concentração ali no setor residencial, que eu já expliquei para vocês.
É assim, ó, isso faz parte do jogo, tá? Vai ter fundos que são mais arriscados, vai ter fundos que são menos arriscados. Vale você, como investidor, escolher qual risco você quer correr, tá bom? É, o que eu posso passar aqui para vocês é se o risco compensa o retorno. Tá? Pelo que eu vi lá enfim, na minha análise, vocês vão ver que sim, tá bom? Que o MX ele está entregando ali um retorno ajustado ao risco interessante. Tá? Vocês podem ir lá no outro vídeo de análise que eu detalho mais sobre isso. Isso faz parte, tá? Tipo, calote, devedores com problemas financeiros, enfim, bancos passam por isso, tá? Os bancos eles já sabem, se eu emprestar dinheiro para 100 pessoas, provavelmente 10, não, 10 não, né? Provavelmente ali 5, é um exemplo, né? Eles têm esse número, isso que eu quero dizer, tá? Se eu emprestar dinheiro para 100 pessoas, provavelmente 5 não vão me pagar. Os bancos sabem disso, o Itaú passa por isso, o Bradesco passa por isso faz parte do jogo. A gente tem que saber escolher se a gente quer participar desse tipo de jogo ou não, tá bom? E vai ter fundos muito conservadores, só que eles vão entregar menos retorno, porque eles têm menos risco. Vai ter fundos ali na média, que no caso é o MXRF11, né? Que ele vai ter um problema ali, um problema aqui, só que ele vai entregar algum retorno. E vai ter fundos ruins, tá? Você tem que tentar se livrar dos fundos ruins, e se não for seu perfil também, sai desses fundos que são, enfim, middle risk, né? Que são risco médio, igual o MXRF11. Por hoje seria isso, tá? Só queria falar sobre o último relatório do MXRF11. Se você precisar de ajuda, enfim, com investimentos, com sua carteira de investimentos, deixei meu contato aqui. Tá? Se você precisar de ajuda, pode contar comigo, me chama para conversar. Eu vejo alguma forma de ajudar você. E não esquece de curtir o vídeo se você gostou do conteúdo. Dúvidas, comentários, sugestões, só comentar aqui embaixo. E se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até mais.